O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu cobrar uma taxa de 25% de qualquer nação que mantenha relações comerciais com o Irã. É isso mesmo, a medida foi anunciada pelo mandatário americano em sua plataforma digital, a Truth Social, e entra em vigor de forma imediata. Segundo Trump, a ordem é definitiva e não há espaço para negociação. A decisão vem no momento em que os Estados Unidos intensificam a pressão sobre o governo iraniano por causa da violência contra manifestantes. Os principais países que negociam com Teherã são China, Turquia, Emirados Árabes e Iraque, de acordo com informações da base de dados Trend Economics. No fim de semana, Trump chegou a falar em uma possível ação militar contra o Irã por causa de pressões e protestos. Desde o final de dezembro, pelo menos 648 pessoas foram mortas durante as manifestações contra o governo iraniano, segundo a organização não governamental Iran Human Rights. Agora, uma outra decisão do Departamento de Estado americano é a determinação de que todos os americanos que estão no país, olha só, em todos os americanos que estão no país, deixem a região. Fred Duboc, vamos lá agora sim falar aqui sobre esse assunto, essa determinação do governo, do secretário de Estado norte-americano. Isso é o Departamento de Estado que determina, né? Houve um relatório da Embaixada Virtual dos Estados Unidos no Irã, porque desde 79 Estados Unidos e o Irã não têm relações diplomáticas desde a Revolução, e a crise dos reféns, né? 440 pessoas foram sequestradas em 1979, demorou mais de um ano para eles serem libertados. Mas esse alerta tem relação com o agravamento da violência nos protestos, né? Eles pedem alerta para essas pessoas. Não tem um número exato de quantos americanos vivem no Irã atualmente. Um grupo grande deixou o país em junho do ano passado, durante aquele período do conflito entre Israel e Irã. Mas mesmo assim ainda permanecem muitos americanos que trabalham na região e ainda têm negócios lá, inclusive com Teherã, e outros que são que a gente chama de iraniano-americanos. Esse alerta pede para que eles saiam do país via Armênia ou Turquia, ou que fiquem em casa e evitem qualquer contato, né? Isso tem dentro do contexto. A França fez um alerta semelhante, né, mas para que o pessoal não essencial da embaixada... Eu acho que eu estou ouvindo na sala aí, vocês conversando. E também, a Austrália também pediu aos seus cidadãos que deixem o país, né? Há uma expectativa de redução de voos lá para o Irã e com suspensão de companhias aéreas até sexta-feira, né? O que acontece? Essa escalada de mortes teve uma atualização dessa entidade que você falou, né, que é a dos Direitos Humanos do Irã, uma ONG com sede na Noruega, que chegou a 648 mortos, mais do que a agência de ativistas havia divulgado ontem. E ainda a agência Reuters, conversando com um funcionário do governo do Irã que não se identificou, falou que essas mortes podem chegar até 2.000, né? Essas informações são cercadas de desinformação, a gente não consegue confirmar justamente por causa do bloqueio de dados, e até houve um alerta por parte do chefe dos direitos humanos da ONU, né, o Volker Turk, para que houvesse uma retenção dessa escalada, até porque há um temor de que vários funcionários do governo iraniano falaram em pena de morte por terrorismo para as pessoas que participam das manifestações. E aí você vê esse acirramento das ações dos Estados Unidos, inclusive com essa possibilidade com a implantação de novas taxas para quem comercializar com o Irã. Pois é, e isso é imediatamente também? Segundo o Donald Trump postou isso em sua rede social, a Truth Social. É imediato e é 25% sobre as relações comerciais com os Estados Unidos, né? Não é o quanto que você negocia com o Irã, né? Esse post é ele replicando esse alerta feito pelo Departamento de Estado. E ele fala dessa possibilidade, desses 25%. Pegaria muito fortemente a China, que compra praticamente 80% do petróleo do Irã, pegaria os Emirados Árabes, que tem uma relação muito forte, Turquia, né? E até a Alemanha, que tem uma relação
comercial muito, muito intensa com o Irã. No caso do Brasil, a gente tem um problema aqui assim. A gente tem um volume de exportações muito grande de milho e soja, né? No ano passado chegou a mais ou menos 3 bilhões de dólares em exportações, né? E a gente cresceu um pouco justamente por causa do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. Então a gente foi diversificando o mercado, justamente ali pelos BRICS, pelo Oriente Médio, África, Ásia, para tentar ganhar, aumentar, né, compensar o tarifaço. E o Brasil poderia acabar sendo vítima dessa nova taxação justamente por conta dessa negociação que é basicamente agrícola. Com isso, aquelas taxas que haviam voltado para um patamar de 10% poderiam chegar até 35%. Mas é uma questão agora de negociação, de tentar retomar o ponto e ver em que ponto isso acontece. O Irã não é o maior parceiro, responde mais ou menos por 0,8%, não chega a 1% da nossa pauta de exportações, mas tem as relações via BRICS e relações comerciais com o Oriente Médio, que o Brasil tem que pesar nesse momento, como que ele vai lidar, se com os Estados Unidos ou com o Irã. E os Estados Unidos, se com o Irã nós temos uma balança mais ou menos uns 3 bilhões, com os Estados Unidos nós temos uma balança que já chega mais ou menos a 81 bilhões. Então tem que avaliar nesse momento.